Graças e paz, irmãos. Satisfação estar em mais um domingo, dia do Senhor, partilhando a mensagem do nosso Deus com os irmãos. Para este momento, eu quero convidar todos a abrirem suas Bíblias no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o relato do evangelista Lucas, no capítulo 7. A gente vai fazer a leitura dos 10 primeiros versículos desse capítulo. Lucas, capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 10. Os irmãos encontraram? Bem, leiamos o que diz a palavra do nosso bondoso Deus. Tendo Jesus concluído todas as palavras dirigidas ao povo, todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, aproximando-se de Jesus, lhe pediram com insistência: ele merece a sua ajuda, porque é amigo do nosso povo. Ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Então Jesus foi com eles. Quando Jesus já estava perto da casa, o centurião enviou-lhe alguns amigos, dizendo: Senhor, não se incomode, porque não sou digno de recebê-lo em minha casa. Por isso não me julguei digno de falar pessoalmente com o Senhor. Porém, diga uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou um homem sujeito à autoridade. Tenho saudado as minhas ordens. E digo a este: vá, e ele vai. E a outro: venha, e ele vem. E ao meu servo: faça isto, e ele faz. Ao ouvir estas palavras, Jesus ficou admirado com aquele homem. E voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. E quando os que tinham sido enviados voltaram para casa, encontraram o servo curado. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Senhor, eu quero te pedir, ó Deus, a tua misericórdia agora, a tua compreensão da tua palavra, a iluminação do teu Santo Espírito para mim, ó Deus, e para cada um dos meus irmãos aqui presentes. Eu te peço, Senhor, que o Senhor nos abençoe, nos faça compreender e entender a tua palavra. Nos ajude, ó Deus, a discernir as verdades perfeitas do teu reino, a compreender a riqueza dessa passagem, para que possamos ser alimentados espiritualmente pelo Senhor, para que possamos, ó Deus, viver uma vida de santa devoção a Ti, uma vida de santidade, uma vida de servos que temem a Ti verdadeiramente e Te amam por quem Tu és, ó Deus. Em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, eu peço e rogo a iluminação do Teu Santo Espírito para cada um de nós, para que as nossas vidas sejam verdadeiramente transformadas por Tua palavra, pelo Teu poder infinito. Em nome de Jesus, nos ajuda, Deus. Amém. Meus irmãos, nas últimas semanas eu tive a oportunidade de expor aqui para vocês o sermão da planície. O sermão que o Senhor Jesus proferiu diante dos seus discípulos, diante de toda uma multidão do povo judeu. E Jesus ensinou sobre muitas coisas importantes. Ele ensinou sobre como é a disposição espiritual de alguém que foi transformado, movido, alcançado pelo Espírito Santo. Ele ensinou como é ser movido pela verdadeira fé em direção a Ele.
que é oposta à direção do mundo, é oposta ao sentido em que o mundo anda. A verdadeira disposição de um coração temente a Deus, de alguém que foi transformado, regenerado, é de humildade. É aquela que se vê como pobre em espírito e recorre a Deus para todas as suas coisas. Em contraponto, o Senhor proclamou alguns ais com as pessoas que tinham justamente a disposição oposta. Aqueles que não foram transformados pelo Espírito e mais ainda, se julgavam dignos do reino de Deus. Ele fez vários ais de advertência para aqueles que confiavam em si mesmos, se julgavam justos pelos seus próprios feitos. Eles se julgavam satisfeitos e merecedores do favor de Deus. Enquanto para uns o Senhor diz, olha, vocês são bem-aventurados quando entenderem que não tem nada e confiarem em mim. Para os outros ele diz, ai de vocês que julgam ter tudo, porque na verdade vocês não têm nada. E depois de tantos ensinos práticos sobre como os filhos de Deus devem viver nesse mundo, movidos pelo amor verdadeiro, um amor que é sem fingimento, um amor que é sem hipocrisia, mas com verdadeira humildade, compaixão, que procede do próprio Deus, o Senhor concluiu a sua mensagem advertindo a todos sobre a insensatez que há em ouvir as suas palavras, mas não praticá-las. Que grande insensatez! Ouvir a verdade do reino de Deus e não praticá-las. Aqueles que procedem assim caminham para a ruína. Assim que os ventos fortes baterem, que os ventos fortes soprarem, a tempestade cair, as águas impetuosas derem contra aquele lar, aquela casa, ela desabará, sendo grande a sua ruína. Porque, infelizmente, rejeitaram o bom conselho do Senhor e construíram a sua casa sobre areia, que logo se move. Mas aqueles que são prudentes, que ouvem a palavra de Cristo e põem os seus ensinos em prática, eles cavam, eles estabelecem a sua casa sobre a rocha fundamental, sendo o próprio Cristo a pedra angular, a pedra de esquina. Quando eles ouvem, quando vocês ouvem a palavra de Deus e põem ela em prática, vocês cavam para construir a sua casa na rocha. E mesmo diante das tempestades, das águas fortes, dos ventos, de toda a tribulação que possa surgir, o próprio Senhor nos confirma que esse lar ele não desabará, porque ele está firmado na rocha inabalável. Esse foi o resumo do conteúdo da pregação do Senhor Jesus Cristo, no capítulo anterior. Pregação essa conhecida como o Sermão da Planície. A gente passou semanas falando disso. Agora, quando a gente olha para o texto imediatamente seguinte, o versículo 1 do capítulo 7, Lucas escreve assim: tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E duas coisas muito interessantes vão acontecer de cara. A gente vai lidar com a primeira delas hoje, se Deus permitir. Dois grandes sinais, dois grandes milagres são feitos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então Lucas, ele narra agora o que acontece imediatamente após o grande Sermão da Planície. E como era de costume do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente já tem visto isso em outras passagens do Evangelho, depois de pregar aos ouvidos da multidão com as suas palavras santas, com as suas palavras que eram de autoridade, como já tinha sido dito, com as suas palavras que eram palavras graciosas e não escravizadoras, agora o Senhor estava prestes a pregar aos olhos das pessoas com as suas ações. Aquilo que ele falava aos ouvidos, ele realizava diante dos olhos, para que nenhuma dúvida restasse de quem ele era. De que, de fato, se cumpriu a palavra que tinha sido dita e o reino de Deus chegou em Cristo. E o que acontece aqui nessa cena é algo simplesmente surpreendente. Há uma cura milagrosa e perfeita realizada pelo nosso Mestre. Amém. Você vai dizer, Mário,
Isso não tem novidade nenhuma para nós. A gente já leu outras passagens de Lucas anteriores a essa, que o Senhor Jesus curou paralítico, curou homem de mão ressequida, curou várias coisas. Então, o que tem de especial nessa passagem que merece nossa atenção? Aí, você lembra daquelas palavras que está lá, o último versículo do Evangelho de João. João capítulo 21, versículo 25, ele diz assim: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Veja, se Jesus realizou tantas e tantas coisas que não foram descritas, por que essa em especial foi escrita? Por que de tantas coisas maravilhosas que o Senhor fez, essa foi uma das que foi registrada não somente por Lucas, mas pelo apóstolo Mateus também no seu evangelho? Por que eles registram essas palavras? E essa palavra, essa passagem, traz para nós grandes riquezas do reino de Deus, que não são apenas curas, não que isso fosse apenas já uma coisa grandiosa, mas elas nos são apresentadas por meio de personagens bem interessantes nessa passagem. E é por meio deles que eu quero que você compreenda as verdades do reino de Deus que estão sendo entregues para nós. É por meio de relatos como esse, é por meio de passagens como essa que a gente pode mergulhar em verdades grandiosas, como a que Lucas vai falar lá no capítulo 13, na verdade, palavras de Cristo relatadas por Lucas, no capítulo 13 do seu evangelho, no versículo 30. Lucas escreve: palavras de Cristo, contudo, há últimos que virão a ser primeiros e primeiros que serão últimos. O que é que isso quer dizer? Qual o significado dessas palavras? Todos vocês já ouviram isso. Há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Bem, vamos ver. Em primeiro lugar, Lucas ele relata o pedido de um homem distinto, um homem diferente. Lucas relata esse pedido. A palavra de Deus diz assim, versículos 2 e 3 do nosso texto. Eu peço que você esteja atento à palavra. Não se distraia com outras coisas. Você que usa o celular como sua Bíblia, não permita que o diabo tire a sua atenção. Mas fique atento apenas à palavra de Deus. Versículo 2 diz assim: e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Então, o primeiro personagem interessante que aparece para nós nessa narrativa é esse centurião. E para que a gente possa entender bem essa passagem, é necessário saber o que significa ser um centurião. Essa não é uma palavra que a gente usa também nos nosso dia a dia, nos nossos convívios locais. Mas bem, centurião era uma espécie de capitão de soldados romanos. Na verdade, essa palavra centurião, né, dá a ideia de 100. Era um capitão que estava à frente de 100 tropas, de 100 soldados, de 100 pessoas. Então, pode haver uma variação, ele poderia estar à frente de um pouco mais e um pouco menos, pode. Mas a lógica é que ele tinha pelo menos 100 pessoas debaixo do seu comando. E nós, você deve lembrar, que o Império Romano ele dominava a nação de Israel. Israel era uma nação cativa pelo Império Romano, sujeita a tributos, a impostos, à obediência das leis romanas. Sendo assim, o povo judeu tinha que se sujeitar ao comando romano. Essa sujeição, obviamente, não era feita com alegria, era feita com muita revolta. A gente já viu como aquele povo odiava os cobradores de impostos. E uma das formas que o Império Romano tinha de manter a ordem, de manter a obediência, de não permitir revoltas, rebeldias dos seus povos que eles dominavam, era justamente por meio de tropas, dos seus soldados que andavam pelas ruas, mantendo a ordem, mantendo a paz romana.
Esses homens, esses soldados, via de regra, eram capitaneados por alguém. Bem, esse centurião era um homem responsável por pelo menos 100 tropas, 100 soldados ali na cidade de Cafarnaum. Cidade essa que nós já vimos que foi onde Jesus realizou a maioria dos seus milagres, a maioria dos seus sinais. Então, quando nós lembramos do ódio que os judeus tinham pelos cobradores de impostos, nós fazemos associação direta. A gente deve pensar de imediato. Se eles odiavam os cobradores de impostos, que dirá os soldados que eles estavam sujeitos a uma lei romana? Que dirá esses homens que representavam o poder coercitivo do Estado? De um Estado que não era o seu Estado mais. Não havia soberania em Israel. Israel estava sujeito a Roma. Você deve imaginar que aquelas pessoas odiavam os soldados romanos. Você deve imaginar que se eles odiavam os soldados romanos, quanto mais os líderes. Só que é uma coisa muito interessante que acontece nesse texto. O que acontece aqui não é isso. O que nós vemos aqui é um homem, esse centurião, de origem gentílica, ou seja, ele não era de Israel, ele não era um judeu, ele era um romano, e que provavelmente em outros tempos tinha sido um pagão, alguém das religiões pagãs, justamente por não ter nascido numa cultura onde o Deus verdadeiro é adorado, mas de muitos deuses, de muitos costumes pecaminosos. E esse homem é apresentado aqui nesse texto como um homem de muitas virtudes, e não como um homem mau, um homem que forçava as pessoas ao mal, induzia ao erro, ao engano. Não é isso que aparece aqui. Aparece aqui um homem, comandante de tropas, que era considerado um homem bom. E a primeira coisa que vemos e que destaca-se de cara a sua bondade aqui em termos humanos, tá? Que a gente sabe que diante de Deus não há um justo sequer. A primeira coisa que nós vemos desse homem é a sua preocupação com o seu servo que está doente. O seu servo está à beira da morte e ele está extremamente preocupado. Lucas escreve que o centurião estimava muito esse seu servo, ou seja, gostava muito dele. E se você parar para refletir um pouquinho, isso não parece ser o costume normal dos mundanos, das pessoas mundo afora, que sugam o máximo dos seus servos, sugam o máximo das pessoas que estão subordinadas, sugam até das amizades que dirá daqueles que estão subordinados. E quando essas pessoas não servem mais, simplesmente descartam. Como se fosse um objeto. Logo, as pessoas, quando perdem o seu valor diante dos outros, elas são descartadas. Então, isso é um tipo de atitude que você espera dos mundanos. Aqui é uma coisa diferente. Aqui tem um servo, alguém que é um subordinado, muito doente, e o seu senhor extremamente preocupado com ele. Porque estimava muito, gostava muito. Esse centurião, ele demonstra compaixão pelo seu servo. E me diga se esse não é um dos frutos ensinados pelo Senhor Jesus no seu sermão, sobre como nós devemos ter compaixão, como nós devemos prezar pelos outros, sentir a verdadeira empatia santa com aqueles que estão próximos de nós. Agora, você pode até ficar imaginando o que aquele servo tinha. Ele estava à beira da morte. Como é que estava a situação dele? Não é? Esse centurião aparece uma figura compassiva, preocupada. Lucas não escreve isso. Interessante que Lucas é médico. Normalmente ele escrevia esses detalhes de saúde, de como estava a pessoa. Mas Mateus, por outro lado, Mateus escreve. Nessa mesma narrativa, na ótica de Mateus, em Mateus capítulo 8, versículo 6, ele diz: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. De cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. São as palavras de Mateus. Então, Lucas dá mais detalhes de como esse centurião se comportou diante de toda essa situação. Ele via seu servo de cama, sofrendo, e no versículo 3 está escrito o seguinte: quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Então observe alguns detalhes desse versículo 3.
Peço que você esteja atento à palavra de Deus, para que possa extrair a beleza desse texto. Ele ouviu falar a respeito de Jesus. E a consequência foi que ele pegou anciãos do povo judeu e enviou para clamar Jesus em seu lugar. Então temos aqui o relato de que ele confiava de que Jesus podia curar o seu servo. Ele tinha confiança, quando ele ouviu de Cristo, certamente a fama de Jesus já espalhava, isso a gente já viu em outras passagens de Lucas, de como a fama do Senhor Jesus Cristo se espalhava por aquela região, que dirá por Cafarnaum, onde ele fez a maioria dos seus milagres. Ele pensou, se tem alguém agora, nessa situação, que pode salvar meu servo, que está na beira da morte, é Cristo. Não tem outro. Imediatamente ele chamou anciãos do povo judeu, ou seja, homens tidos como homens de respeito, idosos, pessoas mais velhas, respeitadas na comunidade. E enviou esses homens para clamar a Cristo em seu lugar. Então ele envia esses homens para interceder junto do Senhor Jesus. Observe que essa atitude ela não parte dos judeus, não parte dos anciãos. Não foi uma coisa que eles falaram, eu vou lá chamar a Jesus para o local para ver se ele cura seu servo. Não, foi ele que pediu, olha, vá interceda ao Senhor para que meu servo seja curado. Em outras palavras, o que nos é dito nesse versículo é que aquele homem, mesmo que ainda uma fé frágil, débil, sem um completo entendimento, ele cria verdadeiramente que o Senhor Jesus tinha poder para curar. E essa fé nos é revelada que ela surge pelo ouvir. Ele ouviu que Cristo estava ali. E é justamente assim que o Senhor manifesta a sua fé em nós. Ele ouvia a palavra de Deus. Quanto à vida desse centurião romano, outra coisa merece um destaque imediato para nós. Os versículos 4 e 5 apresentam a forma como aqueles anciãos intercedem. Veja, ele pede para os anciãos intercederem a Cristo por ele. Mas quem fala com Jesus não é ele, são os anciãos. E as palavras que os anciãos usam para pedir a Jesus nos ensina algumas coisas também sobre esse homem. Isso é muito interessante. Versículos 4 e 5 diz assim: estes, aproximando-se de Jesus, lhe pediram com insistência, ele merece a sua ajuda. Olha que coisa interessante. Ele merece a sua ajuda. Porque é amigo do nosso povo e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Então a gente tem aqui uns detalhes. Eles pediram com insistência, ou seja, eles estavam trabalhando com afinco aquilo. Eles queriam, de fato, que Jesus fosse lá curar. E aqui, esses homens, para argumentar na sua insistência, na sua oração com o Senhor, eles começam a exaltar as virtudes daquele centurião. Ele começa a dizer, ele merece a sua ajuda. Isso é interessante, porque isso, de fato, mostra que aquele homem, ele tinha um bom testemunho dentro da comunidade de Israel. Mesmo sendo um soldado romano, alguém responsável por dominar o povo, ele tinha um bom testemunho dos de dentro da comunidade de Israel. Ele diz assim, ele merece. E qual era o testemunho? Duas coisas são ditas. Ele é amigo do nosso povo. Indica que esse homem provavelmente era um homem paciente, longânimo, humilde. Uma vez que tendo poder, decidiu não forçá-los, mas ser amigo. E depois porque ele construiu a nossa sinagoga. Ele mesmo construiu a nossa sinagoga. E todos nós sabemos que a sinagoga era onde o povo ia adorar a Deus. Onde o povo temente a Deus se reunia nos sábados constantemente para adorar ao Senhor. Então aquele homem ele tinha um apreço pela comunidade judaica. Talvez até uma afinidade com os escritos, com a lei de Deus. Talvez até houvesse uma conversão, mas não explicitada por ele. Porque aquele povo diz assim, ele é amigo do nosso povo. Ele não diz assim, ele é do nosso povo. Indica então que ele não tinha praticado, por exemplo, a circuncisão, porque senão ele seria um membro do povo. Ele não era ainda um membro do povo, ele não era um prosélito convertido, mas era alguém que estava afinado, tinha uma sintonia com aquele povo. E nós não temos como ter certeza sobre o quanto aquele centurião conhecia o Senhor, mas o testemunho das pessoas que costumavam odiar os romanos era tão bom para com esse romano,
que a conclusão que a gente tem é de que o Espírito Santo já estava trabalhando na vida daquele homem, de alguma forma. O Espírito Santo, que faz o homem ser humilde, que faz o homem ser pobre em espírito, lamentar pelos seus pecados, confiar tão somente em Deus para tudo, já estava trabalhando na vida dele. Senão ele jamais teria tido essa atitude. Senão ele jamais teria tido essa compaixão, essa amizade com o povo judeu. E mesmo estando a serviço dos dominadores, uma vez que ele era também servo do Império Romano, ele foi chamado de amigo do povo. Mesmo sendo de um povo naturalmente pagão, ele foi responsável por construir o local de adoração do povo judeu. Local esse que nós lemos nos relatos aqui do Evangelho que o próprio Senhor Jesus Cristo esteve lá, pregando a palavra, e curando e realizando milagres naquele lugar, em Cafarnaum. O que aprendemos aqui é que aqueles a quem o Espírito Santo chama eficazmente, aqueles que o Espírito Santo remove um coração de pedra e coloca um coração de carne no lugar, meu irmão, ele dá fruto. Automaticamente ele passa a dar fruto. E o fruto do Espírito, como está lá escrito em Gálatas 5, os versículos 22 e 23, Paulo escreve, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Você vê, o que o judeu mais amava fazer era apontar os erros dos outros e dizer, a lei diz isso. Aqueles homens não tinham que apontar para aquele centurião. Contra essas coisas não há lei, porque ele já apresentava o fruto do Espírito. Não está claro para você que na forma como ele tratava o seu servo, de forma amável, compassiva, de como ele tratava os judeus, de como ele tinha confiança no Senhor Jesus Cristo, que podia curar de fato aquele homem. Não está claro para você que esse homem já estava manifestando o fruto do Espírito? Mesmo ainda que sem os detalhes teológicos, sem a profundidade na obra de Cristo, não está claro que ele já demonstrava esse fruto? Bem, aqui estão apresentadas algumas características daquele homem. Isso, de modo algum, eleva ele ao status de um homem perfeito. Ele ainda não alcançou a estatura do varão perfeito. Mas agora, em segundo lugar, a gente tem a famosa tensão que lidamos desde os tempos de Cristo, anterior a isso, e ainda lidaremos até a volta de Cristo. Tensão dos erros que muitos homens que se dizem tementes a Deus carregam. Erro esse que é inaceitável pela palavra de Deus. E a gente vê também nessa passagem. Existe uma tensão entre fé e obras. Alguns achando que merecerão algo diante de Deus mediante as suas obras. E o Senhor o tempo todo revelando que aquilo que Ele nos dá é pela fé, de graça. Unicamente pela graça. Aquele centurião, ele foi usado por Deus para nos trazer um grande exemplo de fé. Isso é verdade. Está explícito em toda a sua vida, as suas atitudes. Basicamente está revelado o padrão de um homem de fé. Mas ele não é o único personagem dessa história. Ele não é o único que aparece nessa história ativamente, de modo que a gente pode analisar algumas verdades mediante alguns personagens. A fala dos anciãos do povo judeu também traz para nós ensinos extremamente importantes. Ensinos que são fundamentais para que a gente perceba aquilo que o Senhor requer de nós e para que a gente entenda quais são as disposições do verdadeiro servo de Deus. Vejamos novamente, porque eu passei primeiro mostrando a ótica do centurião, de como ele apresentava suas características. Agora eu quero que você veja na ótica daqueles que falam, dos anciãos. Portanto, eu convido você a voltar para o versículo 4 e versículo 5, para que a gente veja como aqueles homens carregavam, mesmo que conhecedores da lei, crenças equivocadas sobre como o nosso Deus agia, sobre como o nosso Deus age, sobre como o nosso Deus trabalha. Observe, versículos 4 e 5, essas são palavras daqueles anciãos que tinham sido enviados para clamar a Jesus. Estes, aproximando-se de Jesus,
lhe pediram com insistência. Então eles ficaram repetindo: Senhor, Senhor, por favor, por favor. Ele merece a sua ajuda, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Observe agora na ótica dos anciãos o que eles estão dizendo. Você que já ouviu o evangelho do Senhor Jesus Cristo, você consegue perceber que existe uma falha grandiosa na intercessão desses judeus para Cristo? Você que conhece a verdadeira fé, que conhece a palavra de Deus, você consegue perceber onde está a falha desses homens quando eles vão interceder junto a Cristo? Eles clamam a Jesus para que ele ouça o pedido daquele centurião. Ouve, Senhor, o pedido. E fazem isso com grande insistência, como Lucas relata. E essa é uma disposição que nós devemos ter, sim, de perseverar em oração, de sermos insistentes ao Senhor pelas nossas causas, não como mera repetição, como fazem os gentios, como fazem os pagãos, achando que por muito falarem serão ouvidos, mas que nós devemos perseverante confiar no Senhor para as nossas questões, certos de que Ele pode todas as coisas e que Ele tem os melhores caminhos. A gente deve fazer isso. Portanto, a falha dos judeus não está no fato de eles terem pedido insistentemente ao Senhor Jesus Cristo. Inclusive, Spurgeon, eu sempre cito esse trecho de uma pregação de Spurgeon, ele diz o seguinte: você deve argumentar com o Senhor em oração. Quando você for orar a Deus, você deve argumentar, porque Ele lhe deve conceder aquele pedido. E a falha dos judeus, ela está justamente na argumentação, nos seus argumentos. Eles olham para Cristo e dizem assim: Senhor, vá ajudar aquele homem, vá salvar aquele servo. Sabe por quê? Porque aquele centurião merece isto. Aquele centurião merece isto. E nós bem sabemos que ninguém merece absolutamente nada de Deus. Ah, mas fulano é tão bom, ajuda todo mundo. Ele não merece nada. Mas ele fez aquilo e aquilo. Ele não merece nada. Ele ajuda, ele ama. Ele não merece nada de Deus. O Senhor não se vê obrigado a entregar nada a ninguém. Não há ninguém que obrigue Deus a lhe entregar nenhum bem. Os judeus ainda argumentam, ele é amigo do povo. Possivelmente isso queria dizer que ele era um homem bom, com compaixão, bondoso, temente. Não usava de violência, pelo contrário, buscava ajudar, como ele de fato ajuda construindo a sinagoga. É isso que eles dizem, ele construiu a nossa sinagoga. Para os judeus, aquele homem, ele merecia o favor de Deus, porque tinha feito bem. A lógica dos judeus era essa. Ele fez o bem, então ele merece. É uma arganha. Se ele já ajudou a gente aqui, agora o Senhor deve ajudar ele lá. E talvez muitos de nós ainda carreguem esse sentimento de que aquele que faz o bem merece o favor de Deus. E o que não faz não merece. Você deve lembrar que ninguém merece. É por isso que tantas pessoas se frustram. Quando dizem, eita, fulano era tão bom, por que aconteceu essa desgraça na vida dele? E acha que Deus está obrigado a fazer o bem a todo mundo, o tempo todo. Ninguém merece nada diante de Deus. Todos somos pecadores. O que é que nós aprendemos com a palavra de Deus? Quando você investiga a carta de Paulo aos Romanos, fica muito claro. O capítulo 3 de Romanos, versículos 19 e 20, Paulo diz bem assim: ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Quanto mais pela ótica humana do que é ser bom ou ser ruim. E o que mais? Paulo diz, Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Então quem pode merecer se todos pecaram, se todos afrontaram a Deus e afrontam ainda? Paulo ainda diz em Efésios 2:9, não de obras para que ninguém se glorie. Então está muito claro
que a argumentação daqueles homens estava errada, eles estavam apelando para o mérito. Não há como alcançar o favor de Deus pelo que fazemos. Do contrário, meu irmão, se você acha que alcança o favor de Deus porque você é bom, não é favor, é dívida. Deus lhe deve. Isso é muito estranho. Você pode dizer, eita, Deus está me devendo. Tolice, maluquice. Observe que esse argumento para que Jesus fosse salvar aquele servo não veio do próprio centurião. Veio dos anciãos, sobre a ótica que os anciãos tinham daquele homem. Isso diz muito sobre a crença equivocada que aquela geração espalhava. Uma crença legalista, uma crença baseada em obras. Uma crença de um povo que rejeitou o próprio Messias. Eles não tinham fé por parte deles, verdadeira. Quando quiseram o favor de Cristo, eles não clamaram, Senhor, o Senhor é tão misericordioso, pela tua bondade, salva. Davi tinha escrito isso. Davi já tinha clamado, Senhor, salva-me pela tua bondade, pela tua graça, pelo teu nome. Davi não dizia, salva-me porque eu sou teu rei, porque eu sou o teu escolhido, eu sou bom, eu sou o melhor guerreiro de Israel. Aqueles homens tinham escrito o suficiente para entender isso. Eles não tinham fé para compreender. É por isso que eles pediram para o Senhor atentar para o mérito daquele centurião. Eles pediram para que o Senhor atentasse para a dignidade. Olha como aquele homem é digno. Vá lá e salve o seu servo. Eles não poderiam estar mais enganados sobre a forma de Deus agir. Eles parecem não ter atentado para todas as vezes que o Senhor agiu na própria história deles, na própria história de Israel, que sempre foi por amor e por graça e nunca por merecimento. Sempre que a nação ficava responsável por si mesma, ela fazia besteira, bobagem, pecava diante do Senhor. Nosso irmão Otto disse que, por vezes, eles queriam voltar para o Egito, para comer a carne do Egito. Preferiam a escravidão mais a carne do que a graça de Deus e o seu alimento que caía do céu. Aquele povo, via de regra, desobedecia a Deus o tempo todo. Aí você diz, Mário, você me disse que Spurgeon fez uma pregação dizendo que a gente tem que argumentar com o Senhor. Como é que se argumenta com o Senhor em oração? É exaltando os seus atributos, Senhor, porque Tu é bom. Não é porque eu mereço, não, pela Tua bondade, salva, para que Teu nome seja glorificado, para que o Senhor seja exaltado através da minha vida, para que todos vejam que eu não mereço, mas que o Senhor é bom. E pela Tua bondade, o Senhor restaura um pecador miserável como nós. Pecador miserável como eu. É assim que o cristão deve argumentar em oração com Deus. E não é, porque eu mereço. Você não merece nada, você é um pecador. Você afronta a Deus com suas atitudes. Você afronta a Deus. Hoje mesmo, certamente você já afrontou o Senhor com seus pensamentos. Não obstante isso, o Senhor prova o seu amor, a sua graça, a sua bondade, sem levar em conta a forma que aqueles judeus pediram. E ainda assim, pela sua misericórdia, o Senhor decide salvar aquele homem. Versículo 6, a parte A, o Senhor Jesus diz, então Jesus foi com eles, é o que Lucas escreve. Independente do pedido equivocado, Jesus decidiu agir em favor daquele servo que sofria horrivelmente. O Senhor se compadeceu dele. Então Lucas relata o clamor final daquele centurião. A ótica se volta agora novamente para o centurião. E a gente vai poder fazer um confronto entre as palavras dele e as palavras dos judeus. Quando Jesus estava perto da casa, ou seja, Jesus se dirigiu à casa para salvar aquele homem, o centurião enviou-lhe alguns amigos, dizendo, certamente o viu de longe, ou alguma coisa do tipo, enviou alguns amigos dizendo, essas são palavras do centurião, Senhor, não se incomode, porque não sou digno de recebê-lo em minha casa. Observe como as suas palavras são justamente opostas às dos anciãos. Enquanto aqueles homens apelaram para a dignidade, Senhor, ele merece, ele é digno, ele é amigo do povo, ele construiu a nossa sinagoga. Enquanto os anciãos apelavam pela dignidade daquele homem, ele mesmo reconhecia a sua indignidade de receber Cristo em seu lar. E é muito interessante.
Porque os anciãos, o povo judeu, na verdade, eles tinham que... Era um motivo de contaminação cerimonial um judeu pisar na casa de um gentio. Eles não faziam isso. Mas para aquele homem, que era considerado por eles um homem bom, eles poderiam ir. Jesus não se preocupa com isso. Jesus estava indo curar aquele homem. Nenhuma contaminação cerimonial poderia contaminar o Cordeiro de Deus que veio purificar tudo. Ele não se sujeitaria ao erro. Ele não comungaria com o pecado. Então, quando Jesus está perto da casa, o centurião enviou alguns amigos. Olha, eu não sou digno. Essas palavras são contrárias às dos anciãos. Enquanto o argumento deles insistente na oração é: Senhor, ele é digno, vá lá salvar. Ele mesmo se humilha diante de Cristo, dizendo: eu não sou digno, Senhor, não precisa vir na minha casa, eu não sou digno. Versículo 7, ele vai além. Por isso não me julguei digno de ir falar pessoalmente com o Senhor. Nem isso eu tive coragem. Eu sou tão indigno que nem pessoalmente eu fui falar com o Senhor. Eu pedi para homens do seu próprio povo, ancião, ir clamar com o Senhor. Isso é a humildade, que é obviamente fruto do Espírito Santo. Fruto da ação perfeita do Espírito Santo. Essa é a humildade que lemos no sermão de Cristo, quando ele diz: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Esse homem se julgava totalmente indigno, totalmente pobre. Essa é a humildade que nós devemos ter. Nós devemos reconhecer que tudo, absolutamente tudo, o que recebemos, o recebemos tão somente pela sua graça, pela sua misericórdia e pelo seu amor. Essa foi a humildade ensinada por Jesus no Sermão da Planície, quando ele disse: bem-aventurados os pobres em espírito. É evidente que aquele homem havia sido alvo da maravilhosa graça, da regeneração realizada pelo Espírito Santo. É assim que nós devemos proceder. E em terceiro lugar, temos uma fé firmada na rocha, inabalável. Não obstante a confissão daquele homem, de seus pecados, de sua indignidade, que refletia a verdadeira humildade dos filhos de Deus, que os filhos de Deus devem carregar, pelo menos. Agora, com as suas palavras, nós vemos a fé que os filhos de Deus também devem carregar. Aquele homem carregava a humildade e a fé. E essa, sem dúvida, é a maior marca de um cristão. Um cristão é alguém que tem fé. É alguém que confia plenamente em Cristo para tudo. É alguém que tem a certeza de que o Senhor tem poder infinito para fazer o que bem quiser e interferir na realidade quando Ele quiser. A parte B do versículo 7 contém as palavras que aquele homem enviou por meio de seus amigos. Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre em casa. Eu sou pecador. Versículo 7, parte B. Porém, diga uma palavra e o meu servo será curado. O Senhor não precisa ir lá. Eu conheço o seu poder. Apenas uma palavra e o meu servo será curado. E agora, olha o argumento. Olha a diferença de argumentação dos judeus quando insistem com Cristo e daquele homem. Porque eu também sou homem sujeito à autoridade. Ou seja, eu estou debaixo da autoridade do imperador. E também tenho soldados nas minhas ordens. E digo a este: vá, e ele vai. E a outro: venha, e ele vem. E ao meu servo: faça isto, e ele o faz. Aquele homem está dizendo o seguinte: eu tenho uma autoridade mínima nessa terra. E sei como funciona a autoridade. Justamente porque ela me foi dada. Quando eu mando uma ordem a um servo meu, a um subordinado meu, ele faz do jeito que eu mando. Porque eu tenho autoridade. Agora ele está olhando para Cristo, não ele com seus olhos, porque ele enviou seus amigos para falar isso. E está dizendo: eu sei que o Senhor tem autoridade suprema sobre tudo, sobre todas as coisas. Eu sei que o Senhor tem autoridade sobre todas as doenças, sobre todo o cosmos, sobre toda a criação, a ponto de que uma única palavra, como eu digo para um servo meu, vai, ele vai. Se o Senhor disser para essa doença: suma, ela sumirá. Meus irmãos, isso é fé. Ele tinha confiança plena de que o Senhor podia fazer isso. Essa é a fé que os filhos de Deus devem ter. Essa é a fé que nós devemos possuir. A confiança de que Cristo
pode todas as coisas. Observe como essa confiança ela anula todos os méritos levantados por aqueles judeus. Olha, ele merece, ele é tão bom. Ele diz, não mereço, mas eu creio que tu podes. Porque de fato não merecemos nada. Mas se a gente tem o seu amor, nós temos tudo. E podemos confiar nele. Sabe que a gente pode confiar nele, mesmo quando a gente não merece nada? É porque ele é bom. É porque ele é misericordioso. É porque ele é gracioso. E mesmo sem merecer nada, ele ainda prova o seu amor, nos dando todas as coisas. E nos fazendo habitantes do reino dos céus. E nos prometendo uma glória infinita, uma eternidade ao seu lado, onde não haverá mais as dificuldades das doenças, nada que seja fruto do pecado. Você quer agradar a Deus. Veja que você vai ver que essas palavras deixaram Cristo surpreso. Você quer agradar a Deus? Essa surpresa de Cristo não é porque ele foi pego de surpresa, ele não sabia. É no sentido que ele ficou feliz. Ele se agradou dessa fé, que não se via no meio do seu próprio povo. Você quer agradar a Deus? Lembre do que o autor aos Hebreus escreve no versículo 6 do capítulo 11. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que se torna galardoador dos que o buscam. Observe como o Senhor se agradou das palavras daquele homem. E observe também que não foi isso que o moveu para curar aquele servo, porque ele já estava indo curar aquele servo. Ele já ia. Ele já estava a caminho da casa do centurião quando ele recebeu seus amigos. Foi pela sua própria bondade que ele decidiu curar. Mas ainda assim, pela demonstração de fé, ele se agradou muito daquele homem. Versículo 9 e 10 está escrito: ao ouvir estas palavras, Jesus ficou admirado com aquele homem. E voltando-se para o povo que o acompanhava, disse... E ele olha, veja, uma multidão o acompanhava. Ele tinha acabado de pregar o sermão da planície para uma multidão e eles o acompanhavam entrando pela cidade. E você vai ver que na próxima sessão, se Deus permitir, de domingo que vem, essa multidão ainda continua em cortejo com Cristo, em direção à cidade de Cafarnaum. Ao ouvir estas palavras, Jesus ficou admirado com aquele homem. E voltando-se para o povo que o acompanhava, disse, ele olha para o povo e lhe diz, eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Nem mesmo em Israel, o lugar onde era para ter essa fé. O lugar onde as pessoas me conheciam. O lugar onde eu fiz grandes sinais. O lugar que foi dado por herança a um povo que eu tirei de 400 anos de escravidão. Um lugar de pessoas que foram cuidadas, tratadas. Nem mesmo em Israel eu encontrei fé como esta. E quando os que tinham sido enviados voltaram para casa, encontraram o servo curado. Quando eles voltaram para casa, encontraram o servo curado. Isso é muito interessante, porque você não vê Jesus fazendo nenhum teatro, estendendo mãos, fazendo coisas que a gente vê por aí. Eles simplesmente voltaram, encontraram um homem totalmente estabelecido, curado. Estamos caminhando para o fim dessa exposição. Eu quero que você pense nesse centurião como um crente que se tornou um exemplo de fé. Para que a gente siga os mesmos passos confiantes em Cristo e com verdadeira humildade. Mesmo quando temos algum poder nesse mundo, a gente deve viver assim, como ele viveu. Verdadeiramente humilde. Esse centurião é de fato um exemplo de cristão. Um homem que a gente deve pegar esses elementos e copiar na nossa vida. Mas jamais, presta atenção, jamais você deve confundir e achar que ele é o personagem principal dessa história. Jamais. Apesar de eu ter narrado centurião, judeus,
colocando em confronto, ele não é o personagem principal dessa história. Nem mesmo o servo sofredor que foi alvo da graça e da ternura de Cristo, porque ele foi curado, sem dizer uma única palavra, inclusive. Muito menos os judeus que pensavam que alcançariam o favor de Deus pelos seus méritos, por apresentar os méritos dos outros. O foco de toda essa passagem, o foco de toda essa narrativa, encontra-se naquele que tem poder para salvar e para curar, sem necessitar de absolutamente nada em troca. Até porque você não tem nada para oferecer a Deus. Naquele que muda a vida dos seus irmãos. O personagem principal é aquele que restaura o doente. É aquele que liberta o oprimido, que salva de uma vez por todas o perdido. É Jesus Cristo, o justo. É Ele que opera todas as coisas. Não somente que efetua a graça, mas até o querer da graça. É Ele que nos dá. É Ele mesmo que proclama a fé aos seus eleitos, que entrega a fé que nós devolvemos, crendo fielmente em Cristo. Cristo é o personagem principal. É nele que se encontra o foco. É Ele mesmo que sempre teve tudo, que sempre foi puro, que sempre foi perfeito e santo. E mesmo assim, decidiu se entregar na cruz do Calvário, por amor de todos os filhos de Deus e todos os seus irmãos. É nele que se encontram o nosso conforto e a nossa confiança para sempre. Somente nele. Para encerrar, eu quero responder o questionamento que eu fiz no começo dessa mensagem. Enfim, o que quer dizer as palavras de Jesus em Lucas 13:30? Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Eu disse que essa passagem era um excelente exemplo desse ensino. Aqui nos é apresentado um gentio que creu pela fé em Cristo e que, mesmo sendo um último, alguém de fora da comunidade de Israel, entrou pela porta estreita e foi salvo. Por outro lado, temos muitos daqueles judeus de sua época, que mesmo tendo a lei, os profetas, mesmo frequentando a sinagoga que aquele mesmo homem construiu, e tendo as escrituras todas as semanas diante de si, lendo-as publicamente, rejeitaram o Messias. E essa será a conclusão dessa rejeição. Lucas, capítulo 13, dos versículos 25 a 30, Jesus diz assim: quando o dono da casa tiver levantado e fechado a porta, ele está dizendo isso para os judeus, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Agora, versículo 29. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui é que aqueles homens que tinham tudo, a lei e os profetas, não receberam o Messias. Cristo estava entre eles, mas eles não ouviram. A sua palavra não foi acompanhada de fé por aqueles homens. Mas o seu reino foi entregue a homens que têm fé. Não necessariamente da comunidade de Israel. Alguns de lá e muitos de fora. Muitos gentios. A gente tem aqui um exemplo perfeito. Essa passagem de hoje, onde temos um gentio, um romano, alguém de um povo pagão, crendo fielmente em Cristo. E judeus do povo, intercedendo por ele, mas sem entender absolutamente nada.
como cegos na fé. Aí você pergunta, o que você merece isso? Nada. Está muito claro nessa passagem. Devemos ter a disposição daquele centurião. Eu não sou digno de nada. O evangelho chegou até nós por pura graça de Cristo. E somente pela fé você pode receber a salvação oferecida por Jesus. Somente pela fé você pode entrar no gozo, na alegria eterna da salvação. Como o Senhor disse a Tomé em João 20, de 27 a 29. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e ponha no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. É isso que a gente deve ser. Crente, não incrédulo. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me viste e creste? Bem-aventurados todos os que não viram e creram. Se você crê em Cristo e em sua obra, você será verdadeiramente salvo. Ele pode curar também todas as nossas feridas. Ele pode todas as coisas. O que cabe a nós é crer verdadeiramente pela fé. Amém. Vamos louvar o nosso Deus, meus irmãos.